Olá, meu nome é Bel Oliveira, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. Hoje é dia 20 de novembro, como vocês sabem, se não sabem, acho que sabem, né? Hoje é o dia da Consciência Negra. O dia 20 de novembro foi escolhido porque é o dia em que Zumbi dos Palmares morreu, daquilo que se sabe, né? Daquilo que se tem registro sobre essa parte da história do Brasil. Zumbi dos Palmares sempre foi um dos símbolos máximos da luta dos negros no Brasil. Essa data foi criada em 2003, mas só foi oficializada em 2011. Não é feriado no Brasil inteiro, só alguns estados, pelo que eu li, são 1000 cidades, considerando que o Brasil tem quase 6.000 municípios. A gente já pode tirar alguma lição disso aí, né? Na escola, a gente estudou nas aulas de história que a escravidão no Brasil durou mais de 300 anos, né? Começou com a chegada dos portugueses e só acabou quando a princesa Isabel aboliu, entre muitas aspas, a escravidão. Então, essa data foi criada para que a gente fizesse uma reflexão a respeito da inserção do negro na sociedade brasileira. Eu já falei disso no meu vídeo sobre racismo, que vai estar linkado aqui em cima em algum dos lados. O Brasil foi o país que mais comprou escravos nas Américas. Foram mais de 4 milhões de escravos no período que foi permitida a escravidão. E para além desse fato, foi o último país das Américas que aboliu a escravidão. Enquanto todos os outros já tinham acabado, o Brasil continuava lá. O 20 de novembro é aquela data em que a gente escuta muitíssimo, assim, não que a gente não escute isso durante o ano inteiro, mas no 20 de novembro vai ter sempre alguém que vai dizer, mas por que a gente não tem o Dia da Consciência Branca? Ou ainda vão citar o Morgan Freeman, quando ele diz que para o racismo acabar, a gente só precisa parar de falar sobre o racismo, afinal de contas, é só uma questão de falar. Morgan Freeman, que é um homem negro, que tem um patrimônio de mais de 200 milhões de dólares, ou seja... Não preciso dizer mais nada, né? Muitas dessas pessoas que reproduzem esse discurso são pessoas realmente mau caráter, né? Que não querem admitir que a escravidão existiu e que existem consequências por causa da escravidão para a população negra brasileira. Mas, tirando esses, existe um grupo de pessoas que realmente acredita no mito da democracia racial. É o termo que foi inventado para dizer que no Brasil não existiu e não existe racismo ou discriminação racial, porque a gente não teve uma coisa como a segregação racial dos Estados Unidos, por exemplo. Eu não sei se é inocência, eu não sei se é falta de pesquisa, eu não sei se é realmente falta de interesse de saber como as coisas aconteceram, mas basta a gente voltar um pouquinho no tempo pra gente saber que isso não é verdade, não tem como ser verdade. Quando a princesa Isabel aboliu a escravidão, que eu coloco assim 500 aspas, os negros foram libertos, também entre aspas, mandados pra rua, sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de trabalho, sem nada que amparasse eles e não jogasse eles diretamente na marginalidade, né? Marginalidade que eu falo, vou ter que explicar a etimologia da palavra, não estou falando de criminosos, estou falando de pessoas que estão à margem da sociedade. Foi o que aconteceu com os negros que foram libertos pela princesa Isabel, muito boazinha. E aí, por trás disso, existia um processo de embranquecimento do país, um processo de eugenia. Foram trazidos imigrantes europeus para ocupar o Brasil como mão de obra, mas também como forma de embranquecer o país. Tem muitas pessoas hoje que, inclusive, fazem vídeos falando que o meu bisavô veio não sei da onde e que eu sei da origem dele, mas que ele era pobre. Isso já é uma vantagem, né? Porque você pelo menos sabe de onde seu bisavô veio e muita gente não sabe, como é o meu caso, por exemplo. Desde a época do fim da escravidão já era possível entender que existia um racismo estrutural no Brasil, ao contrário do que as pessoas costumam pregar por aí com o mito da democracia racial. Mas a gente sabe o quanto o nosso país é desigual. 70% da população mais pobre do país é negra. Segundo os dados da ONU, nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Falei sobre isso um dia desses no Instagram. Existem 6 brasileiros que têm a mesma quantidade de riqueza que os 100 milhões mais pobres do Brasil. São 6 pessoas. Gente, vocês estão entendendo o número? É um número contra 100 milhões. Se a gente entrar um pouquinho pela linha da equiparação salarial, né, de quanto ganha um branco e um negro, se a gente seguir o mesmo ritmo que a gente tá seguindo aqui, só em 2089 os negros vão ganhar o mesmo que os brancos. Eu sei que existem pessoas que são brancas e são pobres, né, porque o Brasil é desigual, como eu tô falando no vídeo inteiro, mas eu queria saber por que é tão difícil deixar que a gente fale sobre essa questão, que vem de tantos anos, pelo menos por um dia. Será que é difícil dar um tempinho assim, tipo, tá, hoje eu vou ficar no meu lugar e vou ouvir pra ver se eu consigo aprender alguma coisa e tentar ser uma pessoa melhor? É difícil. Se não consegue respeitar, pelo menos fingir que você consegue entender as questões alheias, se colocar no lugar do outro, respeitar. Não creio que seja assim tão difícil. Mais da metade da população brasileira é negra, somando pretos e pardos, e as chances de uma pessoa negra
negra ser analfabeta são 5 vezes maior do que uma pessoa branca ser analfabeta. Então, quando você coloca a responsabilidade do sucesso ou do fracasso no indivíduo, como, por exemplo, quando você cita a meritocracia ou o mito da democracia racial, isso é um erro porque faz parecer que não existe toda uma estrutura, o famoso racismo estrutural, por trás de cada subida ou descida e que o sistema não dá condições iguais de desenvolvimento para brancos e negros no Brasil. Quantos negros a gente vê nos espaços de poder do Brasil? Quantos negros a gente vê na liderança de uma grande empresa? Ou quantos negros a gente vê na política? Ou quantos negros a gente vê assumindo as rédeas de um projeto importante para o país? Dá para contar nos dedos de uma mão, né? Tenho certeza. E quantos negros estão com você na escola, na sua sala de aula, na sua universidade, para você que teve a oportunidade de ir para a universidade? Uma pesquisa feita em 2014 mostrou que somente 2,7% dos alunos que entraram no curso de medicina no Brasil eram negros. 2,7%. Você acha realmente que é por falta de vontade ou é por falta de oportunidade? Essas pessoas que tentaram cursar medicina e que foram bem-sucedidas, você acha que elas tiveram a mesma estrutura de estudos, por exemplo, que uma pessoa classe média ou rica que, por exemplo, dorme 8 horas por dia, tem 3 refeições ao dia, tem o pai ou a mãe para levar ele na escola, no cursinho, ou, não sei, que tem alguém para dar uma aula particular, um reforço, enquanto uma pessoa pobre e negra e favelada e de condição social muito baixa que tenta uma vaga de medicina muitas vezes não comeu 3 vezes ao dia, não se sabe se ela dorme bem, não se sabe quantos ônibus ela toma até chegar no cursinho, se ela conseguir fazer um cursinho, né, geralmente um cursinho comunitário, que não tem as estruturas que um cursinho particular dos melhores tem. Quando a gente tenta dizer que existe uma igualdade social no Brasil, é uma utopia sem fim. Admitir que um grupo no Brasil tem vantagem sobre o outro, no caso brancos tem vantagem sobre os negros, é necessário, e admitir esse fato não tira os seus privilégios. O Brasil foi construído em cima do trabalho escravo, sim, foi construído em cima do suor dos escravos, e que quando essas pessoas tiveram a liberdade, elas foram simplesmente expulsas da sociedade, colocadas à margem. Eles tinham um plano para exterminar os negros do Brasil, porque um país desenvolvido, na cabeça dessas pessoas, não passava pela cor de pele negra. Então, se tem alguém do outro lado me assistindo que não seja uma pessoa negra, e essa pessoa, por algum momento, passa pela cabeça dela que ela não tem culpa do que acontece no Brasil hoje, porque não foi ela que escravizou ninguém, não foi ela que deu chicotada, não foi ela que trouxe os escravos da África, não foi ela que teve uma fazenda, né, onde os negros trabalhavam de graça, e por isso ela não tem culpa de nada, é preciso repensar esse conceito, porque com certeza não foi você que escravizou, com certeza não foi você que comprou, você não estaria aqui para me assistir se fosse você. Mas os espólios da escravidão, as vantagens de não ser negro, você colhe até hoje, e as desvantagens a gente colhe também até hoje, independente de você ser pobre ou rico. As pessoas amam falar sobre meritocracia em todos os níveis, em todos os espaços, né, que basta a gente querer que a gente consegue, o que realmente não é verdade. E aí, como a gente tá no YouTube, eu fiquei curiosa, fui dar uma pesquisada, vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição, fui ver quais são os 100 canais mais importantes do Brasil e quem está à frente desses 100 canais, né, pra ver, bom, se existe uma democracia racial no Brasil, se é meritocracia, se é só isso. Vamos olhar quem são as caras dos canais que representam o Brasil mundo afora. E aí, pra minha surpresa, vejam o gráfico que vai estar aqui em algum lugar. Dos 100 canais, apenas 8 tem pessoas pardas à frente. Não existe uma pessoa negra retinta ou negra de pele mais escura à frente dos 100 canais. Eu fui do 1 até o 100. Na verdade, eu olhei a lista do 1 até o 250 e não encontrei. Falando em matemática pura, assim, simples, muito simples, numa sociedade realmente meritocrática, dos 100 canais, deveria ter entre 40 e 60 canais de pessoas pretas e pardas. E desses 8 pardos que estão na lista, essa é a minha leitura de pardo. Eu não sei se eles realmente se leem como pardo. Por exemplo, tem a Anitta, eu não sei como a Anitta se considera. Para uma lista com 100 canais ter apenas 8 pessoas pardas, a sociedade onde essa lista foi feita deveria ter entre 4 e 15% de negros e pardos, o que é uma grande ironia, considerando que a população preta e parda do Brasil é mais de 50%. Matematicamente, as chances disso acontecer numa sociedade realmente justa é de menos de 0,5%, ou seja, em todos os espaços que a gente tenta ocupar diariamente, a gente já sabe que é injusto, mas quando você chega aqui no ambiente da internet, você percebe muito evidentemente como é que as coisas funcionam, né? Existem canais de pessoas negras que falam de assuntos absolutamente importantes, relevantes, mas que elas têm no máximo 500 mil inscritos, enquanto pessoas que falam de, sei lá, tantas outras coisas, não quero desmerecer o trabalho de ninguém, mas pessoas que falam de coisas que não são essencialmente primordiais para o funcionamento de uma sociedade, tem 2, 3, 5, 10 milhões de inscritos. O YouTube foi criado em 2005 e entre 2006 e 2009, a maioria desses nomes que tá aí na lista, eles já tinham uma conta no YouTube, mesmo que eles não produzissem conteúdo, mas eles sabiam da existência do YouTube. Em 2006, eu acessava a internet de uma lan house, pagando R$1 por hora, e eu não ia lá todo dia, eu não sabia que o YouTube existia. Eu tava lendo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que foi feita em 2003, e essa pesquisa dizia que
entre um branco e um negro na mesma condição social, o branco tinha quase 170% a mais de chances de acessar a internet naquele ano de 2003. Uma outra pesquisa feita pelo IBGE em 2014 mostrava que as regiões que menos acessavam a internet naquele ano eram as regiões norte e nordeste do país e que nessas regiões 60,5% das pessoas que não tinham acesso à internet eram negras. E ainda que as pessoas que menos acessavam a internet no Brasil inteiro eram pessoas que ganhavam menos de um salário mínimo. Quando o Instagram foi criado em 2010, ele era uma plataforma feita exclusivamente para quem tinha iPhone. E só em 2012 ele foi liberado para o sistema Android. Nem todas as pessoas em 2012 tinham telefone, vale lembrar esse detalhe, né? Mesmo assim, ele só foi liberado 2 anos depois, dando 2 anos de vantagem para quem tinha um telefone da Apple. A maior parte dos canais de pessoas negras na internet só teve seu boom a partir de 2014, 2015, que foi quando essas pessoas se sentiram, de alguma maneira, encorajadas a produzir um conteúdo, mas para além da questão que você se sente inseguro com a sua aparência, porque você passou a vida inteira ouvindo que você era uma pessoa horrorosa, todos os apelidos do mundo, todos os julgamentos do mundo, pelo seu cabelo, pelo seu nariz, pela sua boca, pelos seus olhos, enfim. Além disso, obviamente, esse grupo de pessoas tinha um acesso muito baixo à tecnologia. Então, quando você pensa que o boom desse grupo de pessoas foi quase 10 anos depois que o Felipe Neto, por exemplo, se inscreveu no YouTube, que foi em 2006, a gente tem muita coisa para pensar a respeito de igualdade social também nesse espaço aqui. Em 2015, esses youtubers já faziam contrato, já tinham um canal grande, eles já tinham parcerias, eles já tinham patrocinadores, eles tinham os melhores equipamentos, eles tinham pessoas para editar para eles. E, obviamente, eles faziam muito dinheiro com isso, como fazem até hoje. As plataformas digitais que a gente conhece hoje, elas são espaços absolutamente visuais. Todo mundo entra aqui querendo ver o melhor vídeo, a melhor qualidade, as melhores imagens, as coisas mais bonitas. Não interessa com o que eu tô gravando, se é com celular, se é com a câmera, se é com um pedaço de estrela que caiu do céu, ninguém se importa. As pessoas querem ver uma coisa boa. E aí é muito engraçado a gente imaginar que essa boa imagem seja só fruto da nossa ideia. Não, isso é fruto também de bons equipamentos, né? E em mais esse espaço aqui, por conta desses pequenos poréns que a gente, população negra, geralmente não tem acesso por causa do racismo estrutural, a gente fica atrás. E a gente fica atrás principalmente dos brancos. Então, enfim, a minha indagação aqui é só pra gente tentar encontrar uma maneira de equilibrar as coisas, tanto na sociedade em que a gente vive, a sociedade real, quanto nesse mundo virtual que a gente faz parte, que a gente tá aqui todo dia, que a gente interage, que a gente tenta aprender alguma coisa. Eu não tenho contato direto com as pessoas, né, pessoalmente, mas eu acho que esse é um espaço que a gente pode tentar refletir e se unir e lutar para que a gente possa ocupar cada vez mais espaço e ter mais reconhecimento e seguir adiante todos juntos na construção de um mundo mais justo e que o Dia da Consciência Negra não seja mais um dia em que as pessoas tenham que fazer questionamentos como, por exemplo, por que não tem o Dia da Consciência Branca? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seu like, seu joinha pra gente saber que você gostou, compartilhe com os amigos nas redes sociais, comenta aí embaixo o que você acha a respeito do Dia da Consciência Negra e sobre essas coisas que eu falei no geral. Passa lá pela plataforma do Padrim, o suporte ao canal é a partir de R$1. As pessoas que têm acesso ao Padrim têm vantagens exclusivas, tá escrito lá tudo que vocês vão ter pra quem suportar o canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!